São Paulo continua com a sua catequese a respeito dos novíssimos, essa sua reflexão escatológica sobre as realidades últimas. E ele então nos diz que somos filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos das trevas nem da noite, devemos estar acordados, vigilantes, como nós ouvimos o próprio Jesus dizer no seu discurso escatológico. Nós, antes de passarmos do Evangelho de São Mateus para o Evangelho de São Lucas, escutamos a parábola das 10 virgens, as previdentes e as imprevidentes. E Jesus dizia justamente: estai de prontidão, ficai alerta, não sabeis o dia nem a hora. A mesma coisa diz São Paulo aqui. Como as dores de parto sobre a mulher grávida, assim acontecerá quando as pessoas disserem paz e segurança, estiverem tranquilas. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, como acontece lá na parábola das virgens também. No meio da noite ouviu-se um grito: o esposo está chegando. Então São Paulo retoma aquilo que o próprio Jesus disse a respeito da vigilância, de estarmos preparados, porque não sabemos quando o Senhor virá. Sejamos vigilantes e sóbrios, tenhamos lucidez. Enquanto o mundo dorme, enquanto as outras pessoas estão dormindo, nós temos que estar vigilantes, acordados, portanto, enxergando aquilo que as outras pessoas não enxergam, porque lhes falta a visão da fé. E ele nos diz: Jesus não nos destinou para a ira, ou seja, para a condenação, mas para a salvação. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Lembrando que São Paulo estava refletindo a respeito da situação daqueles cristãos que morreram antes da vinda do Senhor. Então ele diz: quer nós estejamos aqui quando o Senhor vier, quer nós estejamos adormecidos, entre aspas, né? Ou seja, essa ideia do sono da morte é uma metáfora, porque nós sabemos que ao morrermos acontece o juízo particular, as nossas almas ou vão para o céu, ou vão para o inferno, ou vão para o purgatório. Então São Paulo diz: quer nós estejamos aqui, quer nós já tenhamos morrido quando Jesus vier, nós estamos destinados à salvação. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Se nós estivermos na luz, se nós estivermos na graça de Deus, se nós estivermos vigilantes e não dormindo, despertos, então esse dia não nos pegará desprevenidos, despreparados, como aqueles que levam a sua vida sem pensarem na morte, sem pensarem no juízo, esquecidos do céu, esquecidos de Deus, esquecidos da eternidade. E depois de ser expulso de Nazaré, quase apedrejado, quase atirado do penhasco, Jesus agora de volta a Cafarnaum, ensina nas sinagogas e o povo fica admirado com a sua autoridade. Ele expulsa um demônio impuro,
Os demônios dizem quem Jesus é. Tu és o Santo de Deus, vieste para nos destruir. Mas Jesus o ameaça dizendo: cala-te e sai dele. Os discípulos, no momento oportuno, reconhecerão que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. A profissão de fé de São Pedro. Mas aqui já os demônios dizem, embora Jesus não queira ser reconhecido pelos demônios, mas pelos seus discípulos. Por isso Jesus manda que os demônios se calem. De qualquer modo, até mesmo os demônios são como que obrigados a se manifestarem. O demônio age na escuridão, permanece escondido para agir tranquilamente, mas a presença de Jesus como que o obriga a se manifestar, a dar as caras. E aqui então ele diz quem é Jesus e para que ele veio. Tu és o Santo de Deus, tu vieste para nos destruir, para destruir as obras do diabo, como diz São João. Então até os demônios são obrigados a reconhecerem a identidade de Jesus e qual é a natureza da sua missão. De modo que, de algum modo também, com os demônios é possível nós aprendermos alguma coisa. Tudo aquilo que eles odeiam, nós devemos amar. Tudo aquilo que eles amam, nós devemos odiar, né? Porque estão justamente na contramão daquilo que nós buscamos. E as pessoas ficam espantadas justamente com essa autoridade de Jesus, que não é simplesmente que Jesus fala Jesus tem uma capacidade retórica de convencer as pessoas, porque os seus argumentos são muito bons, mas é a autoridade de Filho de Deus. A sua palavra tem o poder de realizar aquilo que ele diz. Os sinais acompanham as palavras que ele diz. Por isso as pessoas ficavam se perguntando: quem é esse? Os demônios obedecem, ele manda e os demônios obedecem. Que palavra é essa? É a palavra que nos salva, é a palavra que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, a palavra do Deus vivo. São Francisco de Assis, quando ia a uma igreja e via que os livros litúrgicos eram mal cuidados, ele se lamentava muito, porque ele dizia: esses livros contêm as palavras que nos salvam, contêm a palavra de Deus. Esses livros contêm aquela palavra que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Então essa mesma palavra de Jesus, que até os demônios obedeciam, nós devemos obedecê-la. É a palavra que nos dá a vida, é a palavra que nos abre as portas do céu, é a palavra da salvação. Então que a autoridade de Jesus seja acolhida por nós. Porque os demônios obedeciam, obrigados pela santidade de Jesus a se manifestarem. Mas de nós, Jesus espera o nosso consentimento. De nós, Jesus espera que, usando bem a nossa liberdade, nós o acolhamos como nosso Salvador, como nosso Senhor. Que esta palavra que transforma o pão e o vinho na Eucaristia também transforme o nosso coração. Amém.